Uma falha sísmica atravessa o estado americano da Califórnia e pode em breve causar um grande desastre. Pesquisadores acreditam que o próximo grande terremoto na região causará devastação de proporções jamais vistas. Por que as pessoas na área continuam a agir como se o perigo não existisse, apesar dos sinais alarmantes? E quais danos podem ser esperados? Fique ligado, investigaremos essas questões intrigantes agora! Fenda mortal na Terra. A falha de San Andreas se estende por cerca de 1.300 quilômetros ao longo da costa oeste da Califórnia. Começa no norte, na costa do condado de Mendocino, e segue para o sul ao longo da Cordilheira da Califórnia. A falha é paralela à costa do Pacífico e termina no sul, perto do mar de Salton, no condado de Imperial. A falha foi formada há cerca de 30 milhões de anos devido a uma peculiaridade na configuração das placas continentais. Quando começaram a se instalar na área, a falha já era conhecida. No entanto, a enorme rachadura na Terra não impediu as pessoas de fundar metrópoles como São Francisco, Los Angeles, San Diego, San José, Sacramento e Palm Springs. Todas essas cidades estão localizadas diretamente na falha ou dentro de sua área de captação imediata. No início da construção do assentamento, ninguém entendeu bem a peculiaridade geológica. A área é cativante, a proximidade com o Pacífico é atraente e, não menos importante, foi o início da Corrida do Ouro na Califórnia, que atraiu milhares e até milhões de pessoas para esta área a partir de 1848. Embora a região tenha sido indubitavelmente atingida por terremotos devastadores várias vezes no passado, a falha pode ser traiçoeira. Dependendo da época, dezenas ou centenas de anos se passam entre os terremotos devastadores. Nesse ínterim, a falha no solo desaparece quase completamente em alguns lugares devido à erosão. O que resta é uma pequena reentrância no solo, que para não especialistas pode parecer um sinal inofensivo de secura ou leito de riacho seco. Se a falha reabrir devido a atividades geológicas, uma lacuna pode se abrir em poucos segundos, formando em alguns lugares uma fissura de centenas de centímetros ou até quilômetros de profundidade. Este evento seria acompanhado por terremotos devastadores. Uma peculiaridade geológica. A falha de San Andreas não é uma única linha reta em seu curso. Ela consiste em várias seções localizadas em diferentes regiões geológicas. Todas essas seções têm diferentes características e mostram diferentes graus de atividade sísmica. Estritamente falando, a Terra nesta área nunca descansa por completo. Observações sísmicas mostram que a região é a mais geologicamente ativa de todos os Estados Unidos. Terremotos ao longo da falha já causaram danos significativos no passado, e cientistas e sismólogos alertam que o próximo desastre pode ser apenas uma questão de tempo. Podemos nos perguntar por que milhões de pessoas vivem nesta área e convivem todos os dias com o perigo e o medo. Residentes da Califórnia estão em constante tensão. Especialistas suspeitam que viver em um barril de pólvora geológico dá aos moradores da área um estresse constante. No entanto, a maioria das pessoas está muito estabelecida nessa área para simplesmente desistir de suas casas. Parece impossível evacuar metrópoles como São Francisco ou San Diego. Na área de influência da falha estão duas das cidades mais glamorosas do país, e ambas correm o risco de serem permanentemente destruídas a qualquer momento. Leituras atuais mostram muito mais do que apenas o surgimento de um terrível terremoto. Os sinais indicam que a falha pode em breve se desfazer totalmente. Isso significaria que as áreas costeiras da Califórnia poderiam deslizar por quilômetros mar adentro. Para algumas cidades costeiras, isso significaria extinção imediata. As metrópoles seriam engolidas pela terra com um solavanco e todos estariam perdidos, a menos que fossem avisados a tempo. No entanto, é precisamente aqui que reside o perigo contínuo da falha, porque os sistemas de alerta prévios não são confiáveis. A incerteza é onipresente. A falha de San Andreas é mais do que apenas uma zona de tensão entre duas placas tectônicas. Esta anomalia geológica é uma enorme linha de fratura na crosta terrestre. Estende-se desde o extremo norte do Golfo da Califórnia até o oeste da Califórnia. Em seguida, continua em direção ao Oceano Pacífico, na área de São Francisco, onde mergulha abaixo da superfície do oceano. Toda a área à esquerda da falha seria instantaneamente atraída para o enorme vão em caso de ruptura. As regiões à direita da falha podem se deslocar sobre as áreas à esquerda da falha, que caíram quilômetros. Metrópoles inteiras simplesmente afundariam e desapareceriam.
Em particular, as regiões ao pé da falha de San Andrés estão em risco, pois uma ruptura completa está se tornando cada vez mais provável aqui. Mesmo agora, movimentos tectônicos causam terremotos periodicamente. No entanto, os piores desastres do passado agora são vistos apenas como alertas para o que é inevitável. Em 1906, um terremoto devastador transformou grande parte de São Francisco em escombros e cinzas, mas o povo, sem saber, reconstruiu a cidade. Desde então, muita coisa mudou. A área foi estudada geologicamente. A falha, seu significado e o perigo que representa foram examinados em detalhes por cientistas. Os alertas e a consciência da probabilidade de novos desastres estão presentes na mente das pessoas desde então. No entanto, quando o perigo se tornou conhecido, já era impensável simplesmente abrir mão das áreas povoadas e grandes portos do Pacífico. Por muito tempo a falha ficou quieta, mas em 1989, a Terra voltou a tremer de forma ameaçadora. O terremoto foi, no geral, um pouco mais brando do que o de 1906, e então as pessoas se acalmaram, sentindo-se seguras. 5 anos depois, um terremoto ainda mais forte e destrutivo ocorreu em Northridge, um subúrbio de Los Angeles. Northridge está localizada em uma das grandes falhas secundárias da falha de San Andrés, enquanto a metrópole cinematográfica de 1 milhão de pessoas, Los Angeles, fica a apenas 50 quilômetros da falha principal, e, portanto, diretamente na zona de perigo. Desastres e pequenos terremotos do passado mostraram que os tremores nem sempre atingem as cidades construídas diretamente sobre a falha. Comunidades como Point Reyes Station, Fraser Park, Daly City, Desert Hot Springs, Gorman, San Bernardino, Wrightwood, Palmdale e Bodega Bay são particularmente tidas em risco, mas terremotos e aumento da atividade sísmica também foram medidos a 50 km ou mais de distância. Quão provável é o desastre? Em uma recente conferência nacional sobre terremotos, o diretor do Southern California Earthquake Center, Thomas Jordan, fez um anúncio preocupante ao público. Jordan afirmou que a falha de San Andrés está em um estado muito crítico e as pessoas devem estar preparadas para um grande terremoto a qualquer momento. Leituras da NASA com satélites do espaço mostraram que, em particular, a seção da falha no sul da Califórnia pode ceder a qualquer momento. Esse aviso aumentou o estado de alerta entre os residentes da Califórnia, mas as pessoas são novamente forçadas a seguir suas vidas normais. As pessoas na Califórnia vivem constantemente com o risco e o medo, como todos que decidiram construir suas casas e cidades em áreas de risco ou ao pé de vulcões ativos. Na ilha canária de La Palma, as pessoas enfrentam a desagradável verdade em 2021. Depois de mais de 50 anos, Cumbre Vieja voltou a entrar em erupção. A chuva de cinzas transformou a paisagem em um deserto ardente e fluxos de lava seguiram até o Atlântico. Dezenas de casas foram perdidas, plantações queimadas e pessoas e animais ficaram em perigo. Mesmo moradias de luxo tiveram que ser abandonadas por seus moradores de uma hora para outra. Comparado ao desastre que poderia ser iminente na Califórnia, as pessoas em La Palma se saíram relativamente bem. Embora a erupção tenha sido repentina, a evacuação funcionou com perfeição e segurança. A ilha é um destino popular para turistas, além de ser bem habitada, mas é pouco povoada em comparação à Califórnia. No entanto, La Palma deve ser um aviso, pois todos os sistemas de alerta prévios falharam. Cientistas não gostam de admitir, mas as capacidades de monitoramento sismológico da Terra e os sistemas globais de alerta prévio são tudo menos confiáveis. Quase nenhuma das grandes erupções vulcânicas ou terremotos que ocorreram nos últimos 20 ou 50 anos foram previsíveis. Quando um terremoto de magnitude 7 devastou a ilha caribenha do Haiti em 2010, ninguém foi avisado com antecedência. 230 mil pessoas morreram inesperadamente. Em 11 de março de 2011, o terremoto de Tohoku, no Japão, pegou as pessoas de surpresa e o subsequente tsunami levou a um dos maiores desastres nucleares de todos os tempos. Em 2015, a nação do Himalaia do Nepal tremeu como que do nada. O terremoto de magnitude 7,8 causou danos devastadores e milhares de pessoas perderam a vida. O último terremoto que provocou um choque global foi em 28 de setembro, o terremoto na ilha indonésia de Sulawesi. O tremor, com magnitude de 7,5 na escala Richter, também provocou um tsunami que matou mais de 4.300 pessoas. A região do Sudeste Asiático já havia sido atingida pelo maior tsunami de nosso tempo em 2004. A onda monstruosa matou 230 mil pessoas logo após o Natal, muitas das quais estavam de férias em climas quentes, quando o horror rolou de um segundo para o outro.
Portanto, seria um erro fatal confiar em sistemas de alerta prévio ou se sentir seguro no caso da falha de San Andreas. O silêncio antes da catástrofe. A última vez que uma grande parte da falha de San Andreas se rompeu nas regiões sul, a catástrofe foi acompanhada por um terremoto de magnitude 7,9. Em 1857, um trecho de cerca de 186 milhas entre o condado de Monterey e as montanhas de San Gabriel, perto de Los Angeles, foi destruído. Segundo Thomas Jordan, a falha estava tranquila nos dias anteriores ao evento. Tranquila demais. Ele comentou que a atividade sísmica contínua dentro de certos parâmetros é reconfortante. A Terra sinaliza assim que continua com seu trabalho diário. Então, quando ocorre um silêncio repentino, pode indicar uma catástrofe iminente. Em 1857, colonos e garimpeiros relataram um silêncio estranho que se espalhou pela Terra pouco antes do terremoto. Proteção para milhões de pessoas. Em toda a região, há anos as pessoas se preparam da melhor maneira possível para uma potencial catástrofe. Os edifícios são construídos de acordo com as últimas descobertas em segurança contra terremotos. Estradas e pontes são projetadas de forma flexível e espera que resistam a choques de até 8,0 na escala Richter. Com base nos dados de modernizações e segurança contra terremotos, a Administração Regional de Los Angeles emitiu uma estimativa. De acordo com esses números, o governo prevê até 50 mil pessoas gravemente feridas, 200 bilhões de dólares em danos materiais e graves perturbações da ordem pública, com duração de dias, no caso de um desastre de terremoto. O prefeito da metrópole das celebridades previu que 1.500 pessoas chegariam à morte em um caso grave. Para especialistas menos otimistas, tais representações não parecem reais. Se a falha de San Andreas se romper, centenas de milhares de pessoas podem perder suas vidas, e algumas das cidades mais glamurosas da Califórnia serão perdidas para sempre. Agora diga-nos, você viveria em tal região? Acredita que a população local subestima dramaticamente o perigo?